sejam bem-vindos aqui mais uma vez no canal O Poder Está em Mim, né? Essa conotação aí que eu dei, né, para a gente entender o poder está em mim, né? O que eu estou querendo dizer, vou lá mais aqui só um minutinho. O que eu estou querendo dizer é que nós temos dentro de nós, né, o poder para fazer a nossa vida dar certo, né? Mas nem sempre nós usamos, né, esse artifício que nós temos, né, para fazer as coisas acontecerem na nossa vida, né? E o ser humano, quando ele quer saber alguma coisa, quando ele vem buscando por algo, né, ele sempre vai lá no comecinho, né? Por exemplo, quem eu sou, de onde eu vim? A pergunta é essa, mas a pessoa parte lá, quem é Deus, onde ela veio, quem criou Deus, quem que fez o mundo, quem fez o universo, e assim por diante, né? Diante desse contexto aí, né, eu estou fazendo uma pesquisa e eu descobri que tudo, né, tudo que existe à nossa volta não existe. Tudo que nós vivemos aí, a ideia, a ilusão criada por outras pessoas, e de repente eu posso criar a minha própria ideia. Eu posso criar a ideia, por exemplo, lá no Gênesis, que fala do começo da criação, a ideia de Moisés, e assim por diante, a ideia dos filósofos, a ideia dos religiosos, né, cada um tem sua ideia. A minha ideia é a seguinte: o ser humano é uma espécie animal, tá? Caracterizado por inteligência, é um animal que possui inteligência, razão, linguagem, né? Uma linguagem complexa, né? Ele é bipedalismo, ele anda com as duas pernas, né? Não é igual ao animal que anda quatro pernas, quatro patas por aí, né? E ele tem aí um desenvolvimento cerebral muito avançado. Porém, esse desenvolvimento depende do ser humano. É o ser humano que precisa investir nele, é o ser humano que precisa buscar aí, né, o seu entendimento para que ele possa estar desenvolvendo a alma. Nós desenvolvemos, né, a nossa alma. Eu estou vendo aqui no escuro, aqui, né? Não sei por que está escuro aqui, né? Mas vamos continuar assim mesmo, né? Eu estou com as luzes acesas, a janela aberta, mesmo assim está escuro aqui. Mas vamos continuar assim, está dando para ver, vamos lá. O assunto está interessante. Então, o que permite a criação, né, das ideias, né, criar a cultura, nós temos inúmeras ferramentas, né, para nós estarmos desenvolvendo aí esse nosso potencial criativo, né, para fazer as coisas acontecerem na nossa vida, né? Sendo um ser humano multifacetado, que combina com a natureza biológica, né, o ser humano, ele é o próprio universo em movimento, ele é a alma vivente, né? Então, nós temos os instintos, nós temos aspectos naturais, espirituais, e os subjetivos, buscando significado e transcendência. Então, o homem é um ser que ele precisa buscar a transcendência, precisa transcender em sabedoria e conhecimento de todos os outros animais, tá? E uma das características mais importantes é que o cérebro desenvolvido ele permite, né, uma cognição superior, um pensamento abstrato, com criatividade, com consciência, desenvolvendo a fé, desenvolvendo a sabedoria. Então, inteligente, todos nós somos. Mas, sabedoria, poucos de nós temos. Porque a gente não busca, a gente se acomoda numa situação. Tá? Então, de repente, eu pergunto assim para você: o que você tem feito aí, né, para a sua vida hoje? Você acha que você está no caminho certo da evolução? Como você está processando isso? Né? É um papo interessante. Chegamos aqui na cognição humana. O que seria isso? A cognição humana é um conjunto de processos mentais, né, fala da mente, da consciência da pessoa, que nos permite adquirir, processar, armazenar e usar informações para entender, interagir, participar, né, com o mundo, por exemplo, memória, raciocínio, aprendizado, né, tomar de decisão. Nós precisamos tomar decisões sobre determinados pontos da nossa vida, né? Que transforma
em estímulos sensoriais. Tá? Então, todas essas qualidades que eu falei, raciocínio, aprendizado, tomada de decisão, transforma os estímulos sensoriais em conhecimento e comportamento. É por isso que eu falo, né? Quando você está diante de um problema, o que você precisa estar atento o que tipo de emoção isso causou em você. Né? Que tipo de emoção esse problema aí causou para que você, né, tenha desenvolvido algo aí no seu interior que você possa, né, levando aí para o lado da cognição e transformar em sabedoria, em conhecimento essa situação, tá? Os principais processos cognitivos que nós temos em nós é a atenção. Por exemplo, quando você dá atenção para uma determinada situação, né, os estímulos relevantes, quando você tem a percepção para interpretar as informações recebidas, né, pelo sentido. Nós recebemos, né, deixa eu tirar o óculos aqui que está fazendo um reflexo. Nós conseguimos, né, os principais processos cognitivos é a atenção. Quando você foca num determinado objeto, por exemplo, né, aquilo fica na sua mente. É o que eu sempre falo, né? Por que eu uso o arquétipo? Porque o arquétipo, a figura, a imagem, é o que a alma capta, entendeu? Quando ela capta aquilo, num determinado momento em que você passou por uma situação, quer seja um momento de alegria, um momento de tristeza, um momento de dor, aquele objeto que estava no local, aquilo lá vai ser a referência na sua mente para você lembrar daquele processo, daquela situação que você vivenciou. Tá? Então, né, a percepção é interpretar as informações recebidas pelo sentido, ou seja, a visão. A visão, ela vê o objeto, aquele objeto ele é captado pela mente e ele fica lá. E relaciona as palavras. Por exemplo, uma rejeição. Eu tive uma rejeição, alguém me rejeitou. E na hora você estava numa sala, por exemplo, tinha lá uma luz acesa, de repente tinha um vaso em cima da mesa, e aquilo ali é para você, né, um objeto que a sua visão viu e que vai ficar. Uma audição, por exemplo, um som. Por que eu falo que quando a gente fala palavras, né, o nosso cérebro em movimento é de acordo com os sons, entendeu? Então, de repente, né, um som, uma música, às vezes a pessoa ela tem uma intenção através de um som, através de uma música, ela começa a ouvir um som da natureza, som de pássaros, o som de animal, ela já lembra determinada coisa, do passado, algo que está guardado na mente dessa pessoa, tá? E o tato, o algo que ela pegou, que ela, né, ela sentiu, né? E aí, daí vem, diante disso, né, a intenção e a premonição. É por isso que eu falo, a premonição, ela é exclusivamente da pessoa. Você pode fazer uma premonição para você, mas você fazer uma premonição para o outro, se acontece, é um golpe de sorte. Porque nós não podemos ver, tem muita gente errando nas premonições que estão fazendo aí, né? O ex-presidente Bolsonaro já morreu um monte de vezes aí, segundo, né, as previsões. Outros falam, vai sair um velório, vai sair um enterro de lá da casa do presidente, tudo. Então, inventando um monte de coisa e passa o tempo, eles dão até prazo, não acontece nada, né? Ainda bem que não acontece nada, né? Ainda bem que as pessoas não têm o poder de prever o que vai acontecer no futuro do outro. Ela pode prever o que vai acontecer com ela, é lógico, qualquer pessoa pode prever o que vai acontecer para você. Se você não está cuidando da sua saúde, se você está levando uma vida desregada, consequentemente você vai desencarnar mais cedo do que você pensa. Se você não está cuidando da sua mente, você vai chegar um idoso sem assunto nenhum dentro de você, sem vocabulário nenhum, né? Sem nenhuma perspectiva, você vai definindo, vai acabando aquela situação de desenvolvimento. É Alzheimer. O Alzheimer, a pessoa ela tem um retrocesso de quando ela é criança, foi de quando ela guardou aquelas coisas, mas dali em diante ela não guardou mais nada, porque ela não estava interessada nisso, entendeu? Aí que está, é esse lado que nós precisamos entender e fazer a vida acontecer, tá bom? Então, veja bem, né? A intuição, aí vem a premonição, né? Daí tem a memória. A memória é reter e recuperar informações passadas. Não é nada mais do que se você guarda ali tudo isso que eu falei.
E a linguagem, o homem ele pode se expressar escrevendo, né? Ele vai escrever, ele está expressando o pensamento, ele está comunicando. Tem pessoas que têm dificuldades de colocar o pensamento no papel e escrever. Outros não, já têm a facilidade, porque ele desenvolve esse lado, ele lê, ele raciocina, ele escreve que ele lê. Então, ele tem essa facilidade de começar a escrever, expressar o pensamento ali na forma da escrita, da linguagem. E aqui a neurolinguística tem uma importância muito grande na evolução do ser humano. O raciocínio é a tomada de decisão. Para você ter raciocinar determinada coisa, para você tomar uma decisão, você precisa buscar dentro do seu interior o que você tem de conhecimento naquela área, entendeu? Para você fazer exercício de matemática. Você aprende, né, a tabuada lá no comecinho, quando você entra para a escola. Depois você vai acompanhando, você vai aprender função, você precisa saber, né, direitinho os números relativos, você sabe ângulo, então você vai puxando na memória e vai trazendo aquilo à tona, entendeu? Então, é uma continuidade que você precisa ter. Então, você precisa analisar, você precisa criar relações e você precisa resolver os seus problemas, tá? Aprendizagem é integrar novas informações ao conhecimento que nós não temos. Nós temos conhecimento, e quando você começa a ler uma coisa, né, você lê, por exemplo, determinado assunto sobre energia, sobre isso que eu estou falando aqui, né? Você começa a ler, você vai lembrar, é verdade, determinada situação, eu tive um problema, né, um acidente, e ficou focado aquele objeto que estava na hora, um som, alguém falando alguma coisa, né? E a captação, né? Nós captamos a informação do ambiente, para a mente é importante captar o que está no ambiente. Isso não quer dizer que o tempo todo nós vamos ficar aí buscando ideias ali, é aí que a gente erra. Nós temos que buscar dentro de nós o que a mente captou, o que está guardado lá no fundo do nosso subconsciente, nós temos que trazer à tona para auxiliar para que resolvamos os problemas pelos quais nós estamos passando, né? Processar isso, ou seja, o cérebro, ele filtra, ele organiza, ele interpreta esse sentimento, ele faz aí as coisas, mas cada um precisa, né, de vez em quando, fazer um check-up, é aquilo que eu falo, na nossa mente inconsciente, porque a gente vai retendo tudo. E, de repente, falar, quando eu tive uma rejeição, tinha esse, eu estava numa sala, tinha um vaso, tinha uma mesa, tinha uma toalha de crochê na mesa, até eu lembro disso até hoje, tinha um brinquedo de uma criança lá do lado, mas tá lá, o que é importante para mim? O qual desses objetos eu vou guardar na minha mente para ser uma referência de rejeição? Isso é a gente que tem que fazer. A mente, ela capta todos os objetos que estavam lá, mas a gente é que impõe na referência, por exemplo, uma pessoa, né? A gente conhece alguém, aquela pessoa, num contexto geral, a gente fala, puxa, aquele cara é lindo, maravilhoso, mas tem um ponto nele em que a gente fixa e que deve focar naquele ponto quando houver, né, a separação, para que a gente consiga soltar aquela fantasia que a gente está vivendo por conta daquela pessoa, tá? Então, o armazenamento é o uso, a informação é associada a conhecimentos prévios e usado para guiar ações e decisões. Essas coisas aí são muito importantes, porque é ela que nos guia para que nós tomemos as decisões corretas daquilo que nós precisamos para nós mesmos, tá? Então, existem várias teorias por aí. Essa é uma teoria minha, a teoria que eu tive a partir dos estudos que eu tenho feito com Carl Jung, né, com alguns filósofos, né? Mas existem várias teorias aí por aí para defender o que é o ser humano, tá? Então, nós temos várias teorias no decorrer do tempo. Na antiguidade mesmo, o conceito de ser humano não era uniforme, ele variava entre várias culturas, né? Na Mesopotâmia, eles tinham uma ideia do que era o ser humano, né? Lá no Egito, eles tinham outra. Na Grécia e Roma, tinham outra. Então, era definido como uma relação de subordinação ou proximidade com o divino. E eles começaram a colocar o ser humano, como ele seria, conforme o relacionamento que ele tinha com o divino, ou seja, com um Deus criador, né? Então, eles referiam, por exemplo, no Egito, o Egito ele tinha uma ideia, ele era, tinha várias religiões, politeísta, para eles a religião era animal, por exemplo, o gato, né? Esse é o toque aqui, que é a figura egípcia aqui, muito importante. Então, eles têm essa figura, a figura, a cabeça de um animal, no caso
a cabeça de um rei, o corpo de um animal. Eles tinham essa conexão, ou seja, o corpo físico é animal e o corpo espiritual é a mente, né, é o ser humano. Interessante esses ensinamentos que a gente vem buscando aqui. Então, depende da cultura, depende de uma série de coisas, né? Então, era definido como uma relação com o que você tinha com o ser humano, com o divino, né? Mas hoje isso aqui não tem validade alguma, né? Porque se você for analisar, a pessoa fala, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, mas tem um consenso unificado do que é o Criador. Todos têm a ideia de que o Criador é um Deus, que, né, um Deus que pune, que castiga, né? A humanidade hoje em dia, ela unificou isso. Então, Deus é aquela pessoa que castiga, aquela pessoa que impõe medo, aquela pessoa que vai te julgar e que está acima de você. Essa é a consciência. O budismo tem aquela consciência, né, de que não é nada disso, que Deus está no seu interior, que você precisa buscar dentro de você, você precisa alcançar, né, o estado búdico. E Jesus vem ensinar isso porque ele alcançou o estado crístico. E ele foi muito claro quando ele falou, né, quando ele disse, existem muitas moradas na casa do meu pai. Né? E ele está dentro de você. Ele foi muito claro quando ele falou isso, não sei por quê. Quem foi o infeliz que não tem ideia de dizer que Deus está no céu, ou que Deus estará sentado numa nuvem para julgar você quando você desencarnar, não sei de onde tirar essa ideia aí, que até hoje tem pessoas acreditando nisso, por incrível que pareça. Né? Tem pessoas acreditando, né, que Deus pode castigar, que Deus, se você pagar dízimo, vai fazer você ficar rico, que Deus isso, Deus aquilo. Não é nada disso. Isso aí é a invenção, é a ideia de um ser humano, né, para alimentar aí as ideias, para fortalecer uma organização. Né? Então, colocar em Deus, né, aí o divino, numa escala, né, de racionalidade pela hierarquia social. A hierarquia aqui na Terra, entendeu? Então, de repente, eu não posso falar com Deus, quem pode falar com Deus é o padre, o pastor, eu não posso. Né? Quem falou que eu não posso? Eu tinha uma mulher ali pegando umas coisas ali no vídeo, e ela falava, Deus mandou falar para você, não, mas Deus, eu sou filha de Deus, do Criador, né? Ah, por que ele vai mandar fulano para falar para mim? Por que ele não pode vir direto falar para mim? Né? Quer dizer, se eu acredito no Filho, eu estou sendo ingênua demais, porque não existe esse consenso aí, isso aí é errado, né? Então, o homem antigo, ele era entendido através da lente da mitologia. Né? Se você vê a mitologia, eu estou estudando um livro de mitologia ali, ele fala exatamente, né? Como que eles qualificavam o homem. O homem é parecido com esse animal, parecido com aquele Deus, né, que venceu a batalha lá e tal. Depois, tudo aquilo da mitologia, baseava-se na mitologia religiosas e filosóficas. Né? E era visto como uma parte entre o divino, através da razão ou da alma, e o material, com sua divinidade, muitas vezes atrelado à sua função social e religiosa. Por exemplo, né, eles diziam que o homem, né, ele, de acordo com a mitologia, eles viam de acordo com a ideia da mitologia. Era uma pessoa forte, era Zeus. Né? Tinha a referência de Zeus, que era o Deus, o Titã, o Júpiter, né, que é forte, né, violento. Esse era o homem né, na sua mente, na sua consciência. Né? Para o corpo físico, eles atrelavam a função. Por exemplo, se ele era um religioso, era uma pessoa que tinha um certo poder social, ele era um deus. E isso era atribuído aos reis, aos monarcas, né? Ao líder religioso. E não era um direito natural universal. Não era. Então, de repente, quem tinha o poder de decidir as coisas era só quem? Era o imperador, era o rei. Né? E na pré-história, a idade da pedra lá, né, da pedra lascada, os humanos, eles viviam em grupos, né? Eles eram nômades, eles não estavam fixos na terra. Então, eles eram caçadores e coletores. Então, eles eram caçadores e eles viviam coletando alimentos para comer. Né? Eles tinham uma visão completamente diferente. Então, para eles, era o Deus da caça, era o Deus daquilo que eles conseguiam adquirir. A lua era Deus, o sol era Deus, a estrela era uma deusa, tudo para eles era Deus. Aquele animal, o leão, era mais forte, era um Deus, a tigre era mais forte, era Deus, o dinossauro era mais forte, era Deus, e assim por diante. Eles acreditavam nisso, porque aquele não via deles. E eles tinham uma variedade, porque cada lugar, nômade, em cada lugar que ia, né? Eles pegavam ali daquela cultura,
foi misturando tudo, até que, né, os judeus tiveram um lapso lá, falaram, não, vamos botar ordem nessa história aqui, né? Alguns rabinos lá, filósofos, e começaram a defender o criacionismo, né? E os cristãos, os judeus, era criacionista. Houve uma criação. O judeu acredita que houve uma criação e que houve uma evolução, que as coisas foram mudando. O cristão, aqueles que se firmaram na ideia do Cristo, eles têm a teoria da evolução. Então, Cristo, quando ele veio aqui, o Samuel, Jesus verdadeiro, ele trouxe a ideia da evolução. O ser humano, ele evolui, entendeu? Ele vai evoluindo, ele vai buscando melhorar a sua condição. Tanto é que o Samuel era uma alma evoluída na 24ª dimensão, né? Adquiriu um corpo para vir aqui ensinar as pessoas, né, como que deveriam processar. Ele veio acabar com toda aquela ideia, porque o judaísmo, né, eles acreditavam no criacionismo, então eles achavam que de repente sacrificar um animal estava agradando Deus, de repente você ir lá saquear uma cidade, trazer todo aquele povo, né, era o que Deus queria, que Deus que mandava, né, essa ideia lá do judaísmo que eles pegaram dos sumérios, isso aqui, né? Então, o cristão já tem outra ideia, o cristão acredita na evolução. Então, não adianta hoje, em pleno século XXI, né, o ser humano levantar lá a Bíblia e falar, não, nós somos criados. Não fomos, nós estamos seguindo uma evolução e foi a mudança que aconteceu com Jesus, que foi um marco na história da humanidade, é que nós estamos evoluindo cada vez mais, tá? Então, quando você tem essa visão, você torna um ser independente, se torna aquele ser, né, que realmente entendeu as coisas. Há 3.000 anos, há 3.000 milhões de anos, né, aqui na Terra, só existiam bactérias e fósseis, não tinha nada além do que isso. Era só bactéria, né? Não tinha ser humano, não tinha nada. E os cientistas atuais, eles veem a extinção da humanidade, né, devido a eventos inevitáveis ao longo do prazo devido ao fator cósmico. Então, o cientista ele acha que um dia a raça humana vai acabar, por quê? Porque vai acontecer muitas coisas aí ao longo do tempo, mas isso não é hoje, não é amanhã, vários eventos. E daí fica a pessoa falando, o mundo vai acabar daqui tanto dia, porque vai acontecer isso. Quer dizer, as pessoas estão criando ideias fantasiosas e muita gente está acreditando, né? O sol vai se tornar muito quente, riscos criados por nós mesmos, como mudança climática, né? O tal lá do buraco negro, né? As guerras, você está estragando com as árvores, tudo vai acontecer aí, vai acabar o mundo por causa disso. Isso aí é muito simplório. Você achar que o mundo vai acabar porque não tem uma gente queimando árvore aí, né? O que precisa é que cada coisa que é feita tem a lei da reação. Né? Quando você começa lá a cortar a mata, cortar tudo, você perde aquela proteção, porque tudo na natureza tem uma razão de existir. Não é à toa. Né? A chuva mesmo, que favorece muito na umidade, na água, a produção da água, são as árvores, né? Com o gás carbônico que elas expelam em forma de nuvens, a água, as nuvens caem em forma de chuva, e isso aí transforma, né, em vários lugares, e está acontecendo enchente em outra coisa, porque o homem ele não está, né, entendendo o processo, ele não entende o processo. De repente ele faz lá uma casa lá no lugar que é da água, né, eles diminuem o espaço do rio, né, vão avançando a praia, e daí daqui a pouco um belo dia, dá um chacoalhão aqui numa transição, aí, um alinhamento do planeta, acontece enchente aqui, enchente lá, falar Deus que quis assim. É Deus que mandou, é Deus que está cobrando do homem, que o homem não tem mal. Não tem que acabar com essa ideia, né? O homem não é mau, o homem é imaturo naquilo que ele está fazendo. É inseguro. O homem não tem consciência, ele pode consertar a própria vida, mas ele não tem a noção disso. Nós ainda estamos, eu não diria nem no primário, nós estamos lá no jardim de infância, né? Ainda com questão de o que é energia cósmica, né? Que é a nossa mente, né? Então, guerras nucleares, o que é a guerra nuclear? É o satélite, é o alinhamento, quando não dá certo alguma coisa, um choca com o outro, e tem isso, e tem isso, e tem aquilo. Então, acontece isso. Né? Os planetas se alinhando, as outras galáxias tentando se enquadrar, porque a gente tem uma referência muito pequena, achando que a única galáxia que existe é essa onde nós estamos. Mas existem milhões de galáxias, existem bilhões e bilhões de estrelas. Existe muita coisa aí, né, nesse mundo que a gente não tem nem noção, não tem nem número para falar sobre tudo isso. Né? E
E agora nós temos, aí vem as pandemias, que acaba com um monte de gente, né, porque a pessoa ela não tem a defesa, ela não tem a segurança. Aliás, já é feito com propósito, né? Tudo tem um propósito. Né? Por que eu vou lançar aquele vírus lá que vai causar uma doença? Uma doença muito grande. Né? Então, eu estou fazendo aquilo lá porque eu quero descobrir o HIV. O HIV ele foi criado num laboratório, né, que era para quê? Para combater a infecção. De repente, eles criaram algo tão poderoso, né, que superou a defesa do organismo humano. Né? O HIV é isso. Então, o HIV ele se alimenta de um produto, né, que os leucócitos dentro do corpo humano produz para defender contra a infecção. O HIV se alimenta daquilo e se fortalece. A pessoa que tem o vírus do HIV, ela tem que tomar cuidado com as doenças oportunistas, porque se ela desenvolve um resfriado, uma gripe, um dente cariado, lá, uma infecção dentária, aquela infecção que acontece, o HIV se alimenta daquilo e ele se reproduz. Então, o portador do HIV, ele tem que tomar remédio para o próprio HIV e para as doenças oportunistas, entendeu? Por quê? O homem, ele tentando resolver o problema da infecção do organismo para acabar com isso, ele criou algo que superou, né, o corpo humano, mais poderoso que o corpo humano. Agora, ele é mais poderoso porque o ser humano inferior? Não, porque o ser humano, o corpo humano, ele não se prepara para acolher, que nós comemos tudo quanto é coisa errada. A gente passa dos limites, é excesso na alimentação, é bebida, tudo. O homem consome tudo que ele pode para comer, quando na realidade nós precisamos apenas de uma proteína, de carboidrato e sais minerais. Nós só precisamos disso. Nós não precisamos de açúcar, nós não precisamos de sal exagerado. Antigamente não precisava sal, fazia tudo sem sal, sem nada, e consumia. Né? Nós não precisamos de muita coisa, refrigerante, a gente não precisa disso. Nós não precisamos de aquele excesso de faz carne, tudo quanto é tipo de carne em uma única refeição. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de carboidrato, que não tinha arroz naquela época, né? Tinha trigo. Então, é o pão, é o carboidrato, uma proteína, né? Que seria uma carne, frutas, nós precisamos disso, que traz os sais minerais, os legumes e as verduras. Só isso. Nós precisamos disso. Gandhi passou um bom tempo da sua vida se alimentando apenas de laranja e mel. Ele só consumia isso o dia inteiro, laranja e mel, ele sobreviveu muito tempo. E a água, né? Que é um alimento poderoso. Só que hoje não dá para se confiar. Então, o homem deteriorou a fórmula da água, né? Então, a água, ela é viva, então ela está brigando pelo seu espaço, ela está tentando retornar à sua origem. Isso aí não é milagre, não é algo porque a gente volta à origem, infelizmente, é assim que acontecem as coisas, né? Então, aqui, né, a humanidade, ela não tem o poder de se destruir ou de se perpetuar, né, com a colonização espacial. Mas ela é vista como a chave para a sabedoria. Tá? O homem ele tem que adquirir sabedoria para entender esse processo, que todas essas ideias aí levou, né, o nosso processo da roda do samsara no caos. A nossa vida encarnatória aqui passou a ser um caos. Era para evoluir a alma, mas nós tivemos que adquirir um corpo para poder estar aqui no planeta Terra. Esse corpo aí é que sustenta essa alma. De repente, nós não cuidamos bem desse corpo, acabamos desencarnando. Porque daí você vê lá, antigamente a pessoa vivia 400 anos, 300 anos, 200 anos. Por quê? Por que o ser humano vive isso agora? Mas veja lá o que ele consumia lá atrás. O que ele comia? Ele ia nos fast food da vida? Ele ia lá, né, nos McDonald's? Ele ia lá nos happy hour da vida? Não ia. Ele não ia, ele comia só quando tinha fome essencial. Né? A gente, hoje em dia, é diferente. Então, você não preserva o seu corpo físico para aguentar a alma. Então, você vai adquirindo doença, entendeu? Você já prestou atenção que tem pessoas aí, idosos, sobrevivendo até mais de 100 anos, antigamente viviam um pouco. Por quê? Porque ele está ainda tendo aquela consciência lá de se alimentar melhor. Né? Passou dos 60 anos, você precisa prestar atenção no que você está comendo. Você não tem mais aquele organismo, né? Você estragou, é nós que estragamos. Não é que o organismo se estragou com o tempo, é nós que não demos atenção devida, não é verdade? Então, tem que prestar atenção nisso. E cerca de 2 milhões de anos atrás, né, teria surgido o Homo habilis, ou seja, o homem começou a usar ferramentas há 2 milhões de anos atrás, né, que foi o início da evolução humana. De lá para cá,
o homem adquiriu consciência, ele chegou à conclusão de que ele poderia, né, fazer as coisas acontecerem, e aconteceu isso no continente africano. Tá? É lá na África, no continente africano, que aconteceu a primeira evolução da raça humana, né? Que partiram da Ásia daí, entre 1,5 milhões e 1 milhão de anos atrás, e eles chegaram na Europa. Toda a origem do europeu, de todo o povo aqui na Terra, né? Ela veio da África. Daí que a pessoa fala, porque ela veio de lá, porque lá era o paraíso, lá era isso aqui. A primeira evolução aconteceu lá, né, na Mesopotâmia, com aquele povo evoluído que começou a África e a Ásia. Infelizmente, ele começou lá. Não adianta o europeu querer vir dar uma de bonzinho, achar que ele começou tudo com o país mais antigo, não. Tudo aconteceu na Ásia e na África, tá? Então, o que nos faz ser como nós somos hoje? Você já parou para pensar? O que faz, o que fez para que eu seja esse ser humano, com esse corpo aqui, uns loiros, outros olhos azuis, o outro moreno, né? O outro da cor negra, o preto, né? Não pode falar mais negro, então o outro amarelo. Então, o que fez isso, né? E daí, né, Sócrates, então, Platão, estava tentando entender isso. E eles foram criando ideias, eles foram criando teorias, eles foram criando suposições para entender quem somos nós. Eles deram a teoria dele é a teoria da criação, a teoria de como surgiu lá no livro do Gênesis, aquilo lá é a ideia de Moisés, né? A ideia de filósofos, a ideia de Sócrates, Platão e Aristóteles é completamente diferente uma da outra. O ser humano é uma essência, é a alma. E você pode tecer a sua teoria. O mito da caverna, né, ele fala muito do comportamento humano. Né? As pessoas estavam fechadas lá naquela caverna, você já preso no mandinho, e daí o sol batia numa peça, refletia a imagem deles na parede, e eles só tinham medo de sair dali, só ficavam naquele mandinho, usufruindo o reflexo das coisas projetadas. Nós hoje vivemos no reflexo de ideias criadas por outros seres. Então, o que você tem criado ultimamente? Na Idade Média, Santo Agostinho, ele modificou todas essas ideias aqui do Platão, do Aristóteles, do Sócrates, né? E ele escreveu o seguinte: nós temos a essência, a alma, né? Mas temos o livre-arbítrio, ou seja, nós podemos escolher. Sabedoria, né? É isso que é santo. Santo não é qualquer coisa aí. Por exemplo, uma pessoa lá que virou santo. É qualquer coisa. Por que ele deixou para a humanidade? Santo Agostinho deixou. Ele deixou frases como temos a essência, a alma, mas temos o livre-arbítrio. Ou seja, nós podemos escolher. Você escolhe se você quer evoluir ou se você quer continuar do jeito que você quer. Você escolhe se você vai continuar a sua evolução ou você vai continuar na mesmice de sempre. Você escolhe quanto tempo você quer viver. Basta que você cuide de você. Você escolhe como resolver seus problemas. Basta que você adquira conhecimento para tentar entender esse processo que você está vivendo. Na modernidade, a revolução científica, ela começa a focar na natureza do ser humano. Ela está focando nisso. Hobbes, por exemplo, filósofo, né? Ele, da Idade Moderna, ele foca, ele está tentando entender a natureza do ser humano. E ele vai vir com uma ideia completamente moderna, mas já tem muitas coisas lançadas sobre isso. Né? Uma visão que limita por exemplo, acirra o preconceito da raça do corpo. Nós vivemos um preconceito idiota de raça do corpo, então a gente fala que o branco é mais evoluído do que o preto, e assim pode ter o preto para não ter esse preconceito, não quer misturar com o outro, porque o que está definindo a ideia da cor, é isso, a alma tem cor, você já parou para pensar qual a cor da tua alma? Né? Daí confunde com a cor da alma, não tem nada a ver. A alma não tem cor, não tem sexo, você não serve ser meu amigo porque você é homossexual, porque o que você é hétero, você não é. Você está entendendo? Então estão definindo pessoas com coisas insignificantes, coisas sem conceito, um conceito valioso que engrandece a sociedade. Né? O Kant, por exemplo, ele diz que o ser humano tem a capacidade racional. Né? A natureza não determina, mas sim é a razão que determina se você vai viver aqui ou não, se você deve continuar ou não.
não é a sua natureza, a sua cor, a sua raça, né? É aqui a sua razão, aquilo que você processa em conhecimento, né? O Marx, ele diz que o que nos constitui, e são todos filósofos modernos, o que nos constitui são as condições materiais. Ele já tem uma ideia completamente diferente. O Marx, lá, que criou o comunismo, ele acha que o que define a raça humana são as condições materiais. Aí está errado. Então, é uma ideia materialista, é uma ideia, por isso que diz que o comunismo é nefasto, né? As ideologias têm de errado, né? Porque é materialista. Ele é completamente materialista, ele é incapaz de entender os sentimentos, as emoções, porque para ele não existe isso. Entendeu? Então, cada um, qual ideia eu vou comprar para mim? Qual ideia que você está comprando para você? Que ideia você acha que você está vivenciando na sua vida? Onde é que você colocou sua âncora? Né? Qual é aí, né, a sua escolha que você faz? Você tem um legado que você está deixando? Se você partir hoje ou amanhã, ou seja, quando for, você vai deixar uma marca na sociedade de alguma ideia que você teve, de algo que você mudou na sua vida que possa servir aí de ensino para a humanidade? Nós estamos aqui com um propósito. Nós somos, né, elementos, experimentos, né, da humanidade, e para ver até onde você vai evoluir, até onde você pode fazer as coisas acontecerem. E qual é a sua função nisso tudo? Qual a sua contribuição para isso tudo? Então não adianta a pessoa me falar, está muito violento o mundo. Você está contribuindo para isso. Você está alimentando essa energia negativa. Fulano me maltratou, fez isso para mim. Você alimenta essa maneira da pessoa ver você, do outro ver você. Está me entendendo? Então, é por isso que nós temos que buscar o conhecimento, o autoconhecimento. Porque se você for ficar esperando que instituição, que escola vai trazer isso para você, não vai. É a gente que tem que buscar. Tá? Eu aqui no canal, nesse canal e no outro, eu estou levando para as pessoas, né, a possibilidade delas buscarem elas dentro delas, buscando com os ensinamentos, com a sabedoria que tem, desenvolver o seu potencial, as suas capacidades para seguir adiante. Em momento algum, eu me coloco na posição da poderosa aqui que está resolvendo o mundo. Eu não estou, não. Eu estou tentando resolver o meu mundo, estou passando para você. E isso é possível, desde que você esteja atento aos seus sentimentos, às suas emoções, ao que você está criando, e onde você está se firmando para continuar a sua jornada evolutiva aqui no planeta. Tá? E era isso que eu queria deixar para vocês nessa live. Muito obrigada a você que viu, a você que vai ver esse vídeo. Se possível, gostou do conteúdo, dá um like, ativa o sininho, inscreva no canal, né? É gratuito, é tudo gratuito. Ativa o sininho, né? E venha participar conosco nas lives ao vivo que eu tenho feito. Vamos trocar ideias, vamos crescer espiritualmente, vamos deixar, né, essas ideias aí que não condizem mais com a gente, vamos começar a criar as nossas próprias ideias. Tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Você que sempre está indo no canal aí, dando like, deixando comentário. Muito obrigada mesmo. Gratidão, gratidão, gratidão. Kodosh, 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 Adonai Tselayah.